Olá, guardiões de memórias trágicas. Bem-vindos de volta ao Arquivo Enigma. Existem casas que parecem saídas de contos de fadas, palacetes construídos com sonhos de nobreza e beleza. Mas às vezes, por trás das fachadas mais belas, se escondem as histórias mais terríveis. No bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, um castelinho cor-de-rosa é um desses lugares. Hoje, não vamos falar de reis ou princesas. Vamos falar de um crime brutal e da menina fantasma que se recusa a deixar sua antiga casa. Construído em 1918, o Castelinho do Flamengo foi o lar de uma família rica e proeminente, o comendador Joaquim da Silva Cardoso e sua esposa. Mas a história que nos interessa começa depois, nos anos 30, quando o imóvel foi alugado por Aimoré de Longren, sua esposa Maria Martins Pereira de Souza, e a pequena filha do casal Maria do Lourdes, apelidada de Lourdinha. O que aconteceu dentro daquelas paredes se perdeu entre a fofoca da alta sociedade e os poucos registros da época. Mas a versão mais contada é a de uma tragédia familiar terrível. A lenda, alimentada por jornais sensacionalistas da época, fala de um crime passional. Aimoré, supostamente em dificuldades financeiras, ou envolvido em um caso extraconjugal, teria assassinado a esposa e a pequena Lourdinha, do apenas 6 ou 7 anos, antes de tirar a própria vida. Outras versões dizem que a menina foi vítima de um acidente fatal, talvez atropelada em frente ao casarão, e que a mãe, enlouquecida pela dor, teria se suicidado em seguida. A verdade factual se perdeu no tempo. Mas o que ficou foi a assombração. Após a tragédia, a casa ficou fechada por anos, ganhando fama de mal-assombrada. E quando finalmente foi reaberta, primeiro como pensão e depois como o centro cultural que é hoje, os relatos começaram. Funcionários da limpeza, vigias noturnos, artistas e até mesmo visitantes afirmam ter visto a figura de uma menina pequena, com um vestido branco antigo, vagando pelos corredores. Às vezes, ela está brincando com uma boneca. Outras vezes, ela apenas observa, parada em um canto escuro antes de desaparecer. O som de risadas infantis ecoando em salas vazias. O choro baixo de uma criança vindo do andar de cima. Portas que se abrem e fecham sozinhas. Brinquedos antigos que teriam pertencido a Lourdinha e que, segundo relatos, mudam de lugar sem explicação. Muitos contam sentir uma tristeza profunda ao entrar em certos cômodos, ou a sensação incômoda de estar sendo observado por olhos infantis. Seria a pequena Lourdinha, presa para sempre ao local de sua morte trágica, um espírito infantil que não entende o que aconteceu e continua a brincar pelos corredores de sua antiga casa? Ou seria apenas a sugestão criada por uma história terrível em um prédio antigo e cheio de sombras? O Castelinho do Flamengo hoje é um lugar de vida, de arte, de cultura. Mas para muitos, ele também é um portal, um lembrete de que as paredes guardam memórias e que algumas dores são tão profundas que nem o tempo consegue apagar. Você já visitou o Castelinho do Flamengo? Sentiu algo estranho por lá? Conhece outra versão da história? Deixe seu relato nos comentários e não se esqueça de se inscrever para o nosso próximo Arquivo Enigma, onde vamos retornar aos mistérios criminais não solucionados.